Para quem não sabe o que é o Palau ID, Palau é um país que fica na Oceania e eles fizeram tipo uma forma de você comprar uma cidadania. Não é bem uma cidadania, porque você não se torna cidadão de Palau, mas você meio que consegue fazer um RG de Palau. Então, assim como a gente tem esse RG aqui no Brasil, você consegue ter um RG de Palau, mas você não se torna cidadão de lá. Cidadão de Palau é só quem nasce em Palau mesmo. Só que o principal é que você consegue, tipo, usufruir de os mesmos benefícios que você tem por ter um registro aqui no Brasil. Então, quando você vai criar uma conta na corretora, por exemplo, você tem que fazer o que a gente chama de KYC, Know Your Customer. É você nada mais do que dar o seu documento pessoal, com seu ID, com seu número do seu RG. Com o Palau ID, você consegue fazer o mesmo processo, só que usando o RG deles. E qual que é a diferença disso? Né? Então, eu vou falar aqui especificamente para cripto, depois eu vou abrir um pouco sobre os benefícios de ter um Palau ID. Quando a gente fala em. Isso, a principal aplicação para cripto aqui, em corretoras principalmente, é que quando você tem um RG no Brasil, por exemplo, e cria uma conta uma exchange que reporta para a Receita, se tiver seu RG lá, ela vai vincular com a sua conta e vai informar para a Receita que o documento XYZ está fazendo as transações XYZ. Como o Palau ID, isso muda de prisma, porque você é um cidadão brasileiro, mas o seu documento não é do Brasil. Então uma informação não bate com a outra. É como se você fosse você mesmo, mas se tivesse em outro país. E para aquela corretora específica, né, vamos supor a Binance, no caso que é maior, você vai ser um cidadão de Palau, porque você tem essa cidadania, mais ou menos assim, que é esse documento de registro geral que Palau emite para você. Então, esse é o principal benefício que eu vejo muita gente usando o Palau ID para isso, para conseguir ter um pouco mais de privacidade para transicionar em cripto. Além disso, além desse benefício específico, a UAU também tem algumas regras de impostos, principalmente, para atrair a galera de cripto. Então, o principal você tem 0% de imposto sobre ganho de capital em cripto, em Palau. Então, eles fizeram isso, obviamente, para atrair a galera de cripto. O Vitalik tem o Palau ID, o Tim Draper, que é um VC, também tem o Palau ID. Eu acho que muita gente usa justamente para essa questão, porque você tem um ganho de capital de 0% lá, e você consegue usar esse documento como algo realmente, tipo, considerado como legal em várias corretoras, em várias empresas do meio. Então, ganho de capital zero, fora da jurisdição brasileira, digamos assim. E também, agora, eu acho que antigamente não tinha, quando eu conheci, mas agora tem, dá para abrir empresa lá também. Né? E empresa, salvo engano, também tem imposto zero. Só que, assim, como é o processo de abrir uma empresa, eu não sei. Aqui você está abrindo primeiro você precisa do Power ID, depois você pensa na questão de abrir uma empresa. Mas a ideia deles é que você possa comprar imóvel, toda a parada com o seu Palau ID. E isso, eles não são bonzinhos, gente. Existe um preço para vocês fazerem isso. E além do preço que você vai pagar, que a gente vai falar agora um pouco sobre, também tem a questão de eles trazerem grana, né? Trazerem movimento de grana para o país, né? Porque Palau, para quem não sabe, está numa lista negra da União Europeia de países usados para lavar dinheiro, né? Paraísos fiscais. Então, Palau é um dos países micro que tem legislações benéficas para, para pessoas que querem negar impostos, evasão fiscal e a porra toda. Só que é aquela questão de não é evasão fiscal, é blindagem patrimonial, né? Então é uma forma legal de você pagar menos impostos ou não pagar impostos. Ele falou isso seria crime? Vamos chegar nisso aí, vamos chegar nessa parte aí de crime. A gente vai entender por que é ou não é. Então, falei dos benefícios de Palau, falei sobre por que alguém teria isso. Qual é o custo? Até o JV aparece aí. Você pode pagar uma taxa anual, né? Acho que é de $238, $235. Ou você pode pegar um bagulho de 5 anos, né? E essa parada é renovada ano a ano e você pode pagar em cripto. Você pode pagar com Solana, com Ethereum, se quiser. E aí você ganha, quando você paga essa taxa, tem até um vídeo, depois eu mando para vocês, 4 minutos, né? Você faz o registro bonitinho, você tem que fazer um KYC com o seu documento original aqui, então não adianta falar que você chama João da Silva e mora não sei aonde, e não vai aceitar, tem que mandar o seu documento de verdade. Então vamos supor que
o governo brasileiro pedir informações do Guiriba de Palau, eles vão mandar, tecnicamente, porque teoricamente não tem nenhum problema, porque é só uma jurisdição falando com o outro. E aí eles têm um processo de aprovar o KYC, que passa ali de 5 a 10 dias, segundo eles. Mas eu ouvi falar de gente que aprova muito mais rápido. E aí, quando eles te aprovam, vai receber um NFT, uma carteira, que vai ser o seu Palau ID, e você não pode vender para os outros, né? Não faz sentido. Aí você pode ver ele no Marketplace, por exemplo, aparece na sua carteira. Tá bem legal. Agora, sobre aceitação, né? Então, porra, eu tenho um documento, uma jurisdição, que é a Oceania, um paraíso fiscal, e está na lista negra da Europa. Compensa ter uma porra dessa? Ou seja, alguém vai aceitar essa parada? E um cara, eu tava navegando nessa parada, né? Porque eu tô pesquisando também. Eu também quero tirar essa parada aqui. E eu também não tenho meu Palau ID ainda, mas pelas minhas pesquisas me pareceu ao menos divertido, né? Então eu achei um cara no Reddit, ele fez o Palau ID, eu mandei o link no chat aqui, e ele conta as experiências dele testando a aceitação do Palau ID em lugares nos Estados Unidos, aparentemente ele é dos Estados Unidos, eu acho. E aí ele foi, tipo, ele tirou uma certidão de casamento ou de nascimento, não lembro bem. Ele comprou bebida em lojas nos Estados Unidos e ele abriu contas em corretoras. Na maioria das vezes, o Palau ID foi aceito, né? É, na Robinhood, ele tentou abrir conta e ele não conseguiu. E aí, quando ele questionou a Robinhood sobre por que não foi aceito, ela falou que era porque ele está incluso nessa lista negra da União Europeia para países, na lista negra da União Europeia de países usados para lavagem de dinheiro, né? Porque são considerados como paraísos fiscais. Então, Panamá, por exemplo, é um outro país que também está nessa lista, né? Então, para esse, a maioria dos lugares pode aceitar esse documento, principalmente lugares que não têm relação com o mercado financeiro, por exemplo, bancos. Agora, quando a gente entra no ramo financeiro, ou seja, você vai abrir um conta num banco, você vai abrir uma conta numa corretora cripto, às vezes pode não dar certo. Ele não teve o exemplo lá, mas pelo que eu li, corretoras na Europa, por conta dessa lista, tendem a ter uma aceitação bem menor do que corretoras nos Estados Unidos. Não que os Estados Unidos não se preocupem com lavagem de dinheiro, mas é que é uma lista composta, que é uma lista que a União Europeia fez, e não os Estados Unidos. Então, por isso, por exemplo, a Coinbase vai ter uma chance de aceitação maior do que uma corretora da União Europeia. Não lembro agora uma corretora que fica na Europa. Mas então é isso. A Binance pode ser que aceite. Agora, as corretoras menores, com certeza vão aceitar. Isso eu tenho certeza. A gente só vai encontrar esse tipo de crivo de, putz, da onde que é esse RG e tal, né, esse documento, em corretoras que a gente chama de tie run, né, tipo Kraken, Gemini, Binance, Coinbase. Então, tem algumas que não vão aceitar, tem algumas que vão aceitar, e a não aceitação é por conta desse motivo, pelo que eu li. Agora, porra, é crime. Eu estou negando imposto por causa disso? É, Quando a gente vai olhar para a receita, né, tipo, parte da tributação, a gente não gosta de imposto, mas vamos falar disso, né? A gente tem que declarar toda a renda que a gente ofere, tanto no Brasil quanto fora dele. Então, se você ganha grana fora do Brasil, isso não te exime a responsabilidade de declarar esse imposto para a Receita e pagar essa grana. É, Então, no caso de Palau, por exemplo, isso aqui só vai ser útil se você não tiver a intenção de declarar essa grana que tu tem, né? Porque se você, mesmo com o seu Palau, o ID de Palau, né, seu documento de Palau, você teria que declarar para a Receita que você ganhou essa grana. Uma outra coisa é você ter como domicílio fiscal Palau e não mais o Brasil. Mas aí já é um processo que nem eu aqui tenho a propriedade para falar para vocês sobre tirar esse domicílio fiscal do Brasil permanentemente, né, e colocar o domicílio fiscal em Palau. E quando você cria o seu ID de Palau, você também consegue uma residência lá para você fingir que você está lá, literalmente. Então tem formas de você conseguir mostrar
para alguém que você reside em Palau. Eles geram meio que uma residência fake, né? Que é um enderecinho que eles dão para geral lá para falar que você mora lá. E tecnicamente é legal isso. Só que quando você olha para a legislação brasileira e do mundo inteiro, não é assim que funciona. Porque o domicílio fiscal ainda vai ser o Brasil, ainda tem que decorar essa grana aqui. E na última legislação que foram aprovadas, grana vinda de offshore, ou seja, do exterior, também é tributada. Então, ter um ID de Palau, né, ter um documento de Palau, não é um crime. O crime é a sonegação fiscal. Então, se você sonegar imposto, sim, isso pode ser considerado um crime, mas quem vai fazer um Palau ID, ele vai tentar não pagar esse imposto, não declarar esse imposto. Então, quando vocês forem criar, ou caso vocês forem criar e pensando na parada dessa, vocês têm que pensar, eu vou criar uma ID de Palau, Palau tem 0% de impostos, mas eu tenho que vender essa porra de alguma forma, né? Porque moeda mágica da internet tem que virar real para eu comprar a minha Lamborghini. Como é que eu faço? Então, esse é o ponto. Quando o dinheiro volta para o sistema, ou melhor, quando ele entra no sistema, que vai dar merda, né? Por isso que a gente fala, vai ter que achar algum meio de vender cripto por real, né? E aí vai ser via BISC, vai ser P2P, vai ser o Spike to Spike, não sei se Spike to Spike também tem venda de Bitcoin, mas vai ter que ser algum meio de vender cripto sem que passe pelo critério do leão, né? Então tem uma Digipalau sim, que exime de imposto, mas quando você vende essa porra, pode dar merda, e aí a Receita fala, Guiriba, o que é esse R$ 500 que você pegou na tua conta aqui? Eu vou ter que dar uma justificativa porque ele caiu, e se eu não tiver feito isso quando eu tive que fazer, a Receita vai me cobrar a multa, né? A multa da Receita de Sonegação pode chegar a 150% do valor não cobrado. Então, tô falando de tudo isso porque eu acho muito legal a Digipalau, né? Mas eu vejo muita gente falando, isso não é imposto, a Digipalau resolveu sua vida. E assim, é uma solução, sim, com certeza. Mas é uma solução em complemento a várias outras. Porque se você não fizer uma parte do caminho, que é quando você vender de uma forma. E aí a gente vai chegar na parte do cartão, né? Vender de uma forma que não chegue para a receita, você vai se fuder do mesmo jeito. Porque você vai realizar. Vai ter uma de Palau, vai ter US$ 100 mil caindo na sua conta do nada, e aí a receita vai apitar lá, porque aquele dinheiro tem que ter alguma fonte, né? E aí vai entrar, né, o cartão, né, que a gente vai falar um pouco agora. Porque o cartão de crédito cripto, ele é uma forma de tu gastar cripto de pouco a pouco, e as empresas que emitem esses cartões ainda não têm a mesma obrigatoriedade que as corretoras têm de declarar todas as operações lá.